pessoal, tudo bem? Sou Fábio Monstro, professor de Geografia. Me fala uma coisa, já ouviu falar de bônus demográfico? Conhece? Presta atenção, na tua aula de população, dinâmica demográfica, é comum os professores analisarem a diferença entre taxa de natalidade, taxa de mortalidade, a questão da expectativa de vida, por que a expectativa de vida no mundo está aumentando, por que a taxa de natalidade está diminuindo. Isso é um modelo convencional importante de aula, não é isso? Vejam, é esse o comportamento natural da evolução das taxas de natalidade e taxa de mortalidade no Brasil e no mundo. Vejam, lá em 1850, a população mundial gravitava em torno de 1 bilhão de pessoas. Né? Em 1950, a população mundial chegou a 2 bilhões de habitantes. Em 2000, pulou para 6 bilhões. Quer dizer que em um século a população mundial ela dobrou e em meio século a população ela triplicou. Como é que se explica um fato como esse? Como é que se explica um crescimento demográfico tão grande? Mulherada passou a ter mais filhos? Não, não é isso, pelo contrário. Vejam, a natalidade nos últimos anos, ela vem diminuindo, mas a mortalidade, ela caiu primeiro. Essa diferença entre a natalidade e a mortalidade, nós chamamos de crescimento vegetativo, que é o crescimento natural da população. Notem que, num primeiro momento, numa primeira fase, a natalidade ela se mantinha alta e a mortalidade também. Então, o crescimento vegetativo era um crescimento vegetativo relativamente baixo. Quando a mortalidade cai, olha o que acontece com o crescimento vegetativo. Ó. Olha como ele aumenta, ok? Somente alguns anos depois é que a natalidade ela começa a cair e o crescimento vegetativo ele começa a se equilibrar de novo em alguns países. Esse gráfico ele varia muito conforme o grau, o nível de desenvolvimento dos países. Alguns países subdesenvolvidos, aquela região ali da África subsaariana, ó, presta atenção, eles estão nesse estágio ainda. A mortalidade ainda é alta, a natalidade mais alta ainda. Você pega a realidade de alguns países europeus, ou do Japão, ou dos Estados Unidos, ó, eles já estão aqui na fase final de equilíbrio demográfico. Mortalidade e natalidade estão muito próximas, então o crescimento vegetativo ele é equilibrado. O Brasil. Bom, o Brasil é um país em transição. O Brasil é um país cuja a mortalidade, cuja expectativa de vida cresceu muito nos últimos anos e a taxa de natalidade paulatinamente está diminuindo. A taxa de natalidade brasileira ela é desigual. Então nós temos áreas onde a natalidade ainda é muito alta e áreas onde a natalidade ela já atingiu padrões de países europeus. Então vejam, é por isso que o Brasil é considerado um país em transição demográfica. Aí o aluno fala, mas monstro, o que isso tem a ver com o tal do bônus demográfico? É muito simples. Se levarmos em consideração que nos chamados países subdesenvolvidos, aqui ó, a taxa de natalidade ainda é muito alta, isso significa que a população é uma população predominantemente jovem. Repito, natalidade elevada, grande quantidade de jovens no conjunto total da população. Isso significa que há uma alta taxa de dependentes. Quer dizer que nós temos mais dependentes do que trabalhadores em idade ativa nos chamados países subdesenvolvidos. Ah, então com relação ao mundo desenvolvido, a situação é melhor. Não, a situação não é muito melhor nos países desenvolvidos sob o ponto de vista demográfico. Por quê? Porque a taxa de dependência também é muito alta. Se o dependente do mundo pobre é o jovem, o dependente do mundo rico é o idoso. Se a expectativa de vida no Japão é elevada, se há uma grande quantidade de pessoas acima de 100 anos, quer dizer que o idoso ele também é dependente daquela população em idade ativa, que é o adulto. Onde entra o Brasil nessa história? Onde entra o bônus demográfico nessa história? É muito simples. Se no mundo pobre há um predomínio de jovens, se no mundo rico há um predomínio de idosos, portanto uma alta taxa de dependentes dos adultos, dos trabalhadores, o Brasil atualmente ele vive uma fase onde, se somado a nossa quantidade de jovens e idosos, não dá o total de adultos, que é justamente aquela faixa da população em idade ativa, aquela faixa da população trabalhando. Então o Brasil ele vive uma fase de bônus demográfico. Traduzindo, nós temos mais adultos do que jovens e idosos. Temos mais pessoas trabalhando do que dependentes. Mais força de trabalho, maior capacidade produtiva, maior a produção de riquezas para o país. Infelizmente, o nosso bônus demográfico ele deve se encerrar aí, ó, aproximadamente para 2030, ok? Um grande abraço a todos, boa sorte, valeu!